Olá pessoal, estamos aqui neste vídeo para mostrar a vocês um pouco de como trabalhar com os arquivos. Eu já estive mostrando esse menu aqui, o que é cada opção dela, certo? Sempre em caso de dúvida, ele tem a ajuda que é muito interessante dar uma olhada de vez em quando. Então, ao instalar, você precisa também ter em seu computador as bases de dados do DataSUS. O que é isso? Você precisa do que ele chama definições de trabalho. São as definições dos campos dos informativos que são preenchidos. Então, por exemplo, a declaração de óbito tem um campo nome. E cada campo daquele equivale a um código que é inserido no sistema, no programa, certo? Uma vez que você baixa isso da internet, eles retiram aqueles dados que são sigilosos, como nome, endereço, documento de identidade e tantas outras coisas. Isso de qualquer sistema, seja declaração de óbito, nascido vivo, ou então da internação hospitalar. Então, no meu caso aqui, eu separei em alguns tipos de declaração que a gente utiliza, como o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, o CISIPERDIA, que por sinal é muito rala, são muito poucas informações, as DNVs, que é a Declaração de Nascidos Vivos, e o CIS-IH. Ele está por aqui, depois eu mostro. Então vamos lá. Quando você entra no SIM, você tem as definições. Isso aqui é o nome que eu coloquei, certo? As definições que ele abre. Se você for olhar, normalmente ele traz como um arquivo compactado, certo? Nesse caso é RAR, a extensão. Muito fácil de achar o extrator dele. Se você coloca o cursor em cima, ele aparece os arquivos todos eles aqui embaixo, tá vendo? Então, uma vez que você faz o download dele, que descompacta, ele vai abrir justamente isso aqui. Se você olhar o ícone, é um arquivo do notas, bloco de notas. E ele não abre aqui o preview. Se você clicar aqui, o que ele vai dizer? Ele tem 4 campos, certo? E ele vai dizer o quê? Não informado, sim, não ignorado. Para cada um desses campos, ele dá um código. É esse código daqui que vai ser utilizado, e não esse outro aqui, sim, não ignorado. Tá bom? Então, na hora de preencher, ele transforma um em outro, certo? Normalmente, o campo ignorado é 9 ou 99. Vocês vão notar isso como padrão em todos os sistemas que o DataSUS tem, certo? Então, acidente de trabalho, tá vendo? Aí vamos ver aqui, ano, clicar de novo. Aqui, os anos que tem disponíveis, tem 18 anos disponíveis, desde 96 até 2013. Nesse caso, lembrando que a gente está trabalhando com o sistema de mortalidade. E aqui ele coloca como ele codifica isso aí. Então, 1996 ele coloca 96 e por aí vai. E assim vai todos os outros campos que a declaração de óbito tem. Eu não vou aqui dissecar cada um deles, mas é importante que você dê uma olhada, caso você vá trabalhar com determinada definição, com determinado sistema, veja a definição que ele trabalha, para saber se o que você está procurando tem disponível de modo fácil. Porque se você quiser o endereço da pessoa, você não vai encontrar, você vai encontrar no máximo o município, certo? Número da casa, você não vai encontrar aqui, você só vai encontrar o município mais uma vez. Então você sabe dos casos que foram ocorridos de mortes por acidente de trabalho ocorrido no município X, mas não sabe, e pode até saber de onde ele veio, se ele morava em outro local ou não, mas não sabe de qual rua ele veio, de qual rua ele morava naquela determinada cidade ou estado, tá certo? Outra coisa muito importante também que ele tem é a estrutura do SIM para o CD-ROM. Isso é disponível na internet, tá certo? O que ele mostra? Aquilo que eu estava falando aqui, tá bom? Então, o sequencial, que é um código deles para fins
dele armazenar os dados. Aqui o nome, certo? Ele dá o nome do arquivo, o nome do campo, melhor dizendo, o tipo, o tamanho, certo? Quantos caracteres, e aqui a descrição, o que é aquele campo, tá certo? Então, e aqui é o campo formulário correspondente. Então, no campo formulário, na declaração do campo 7, ele declara aqui o tipo de óbito, e aqui ele vai colocar fetal e não fetal, e assim ele vai fazendo com toda a declaração, tá vendo? Então, essa estrutura é muito importante você ter acesso, você dar uma olhada, porque você vai ter bem mais dados e você vai saber o que você está trabalhando, tá certo? Mesma coisa você tem para os outros sistemas, declaração de nascido vivo e o sistema de informação de internamento, certo? Vamos lá, base de dados, isso aqui foi o que coloquei. Vamos aqui para o tab UIN propriamente dito. Então, dentro do tab UIN, essas aqui em cima foi eu que coloquei, certo? Exceto a CID10 que ele mesmo carrega. Aqui são os arquivos de trabalho do computador, certo? Esse arquivo aqui é o arquivo executável. Lembrando que o meu sistema operacional é o Windows 7. Então, ele às vezes tem uma pequena diferença. Se você está no Mac, ele pode abrir no Mac também, mas precisa de um programa chamado Wine. Se você está no Windows 98, Windows 11, todos eles abrem sem problema o tab UIN. Então, é muito versátil este programa. Vamos lá para o que um detalhamento interessante aqui com relação ao SIH, que é o Sistema de Informações Hospitalares. Até 2008, você tinha um determinado padrão, certo? No Sistema de Informações Hospitalares. Então, vamos lá. SIH. Então, como eu estava falando, antes de 2008, você tinha uma determinada conformação dos campos da AIH, que é a Autorização de Internação Hospitalar, que foi modificada em 2008 e foi implementada em 2009. Então, aqui está as definições após 2008, no caso 2009 até então, e é interessante que você tome cuidado para que você não misture as coisas. Então, se você vai trabalhar com dados de antes de 2008, você precisa usar um tipo de definição. Se você vai trabalhar com dados depois de 2008, você vai precisar de outro tipo de definição, porque os campos no formulário vão mudar, aqueles campos que eu estava mostrando. Então, veja que eu estou no diretório que eu tinha criado, chamado as definições do tab UIN depois de 2008, e tem um informe técnico de 2011, 2010, desculpem, que ele teve uma modificação. Então, essas modificações vão ocorrendo conforme o tempo passa. Aqui eles dizem exatamente quais são as modificações, tá certo? Especialmente na criação de municípios novos. E aqui ele coloca o layout, exemplifica o layout. Então, nesse caso do que eu estava falando, para janeiro de 2008 em diante, ele mostra exatamente qual a mudança no layout que houve. Isso está disponível na internet, tá certo? Eu sugiro que vocês baixem isso e vejam se a informação que você precisa realmente tem lá, tá bom? Então, deixa eu mudar aqui. E a gente vai estar carregando um arquivo para trabalhar. Então, tá aqui. Você tem duas formas de trabalhar com os dados. Você pode, normalmente, o que vai acontecer? Você vai criar uma nova tabela, certo? Ou então você pode trabalhar com a tabela que já existe. O que é isso? Essa tabela são os dados que você processou e transformou numa tabela que pode ser reaberta, retrabalhada a qualquer momento, tá certo? Então, nesse caso aqui, foi uma tabela que eu criei com detalhes a partir de 2008, certo? Com cobrança detalhada, ou no caso aqui permanência, tempo de permanência. E quando você abre a tabela, é interessante que você veja esses dados que tem aqui, certo? Então, toda vez que o tab UIN executa uma tabulação, tá certo? O que ele coloca? Ele sempre abre um arquivo de log, que é mostrando tudo, passo a passo que ele fez. Então, primeira coisa, ele mostra as definições que foram utilizadas, foram essas daqui.
Depois ele mostra o caminho que foi utilizado. Tá aqui o caminho todinho, certo? Aí, para linhas, ele mostrou aqui se teve diários de UTI para a coluna o ano de internação, o incremento, que é no caso a frequência. Aqui ele mostra que foi suprimida as linhas zeradas. É sempre interessante deixar linhas zeradas suprimidas, até para a tabela não ficar muito grande. As colunas zeradas também deixar suprimidas, porque senão vai ter colunas e linhas que você não vai utilizar, tá certo? E as seleções ativas. Aí aqui no caso eu coloquei o município de residência, os hospitais que eu estava trabalhando, peguei os dados de lá, e aqui o código utilizado, certo? Quais são os códigos da CID utilizados. E aqui os arquivos que ele pegou, certo? Lembrando que DBC é o arquivo DBF composto, DBF comprimido, tá certo? Que é um formato que ele... por que é comprimido? Que ele tira esses caracteres de espaço automaticamente. Ele retira e depois recoloca. E aí é um processo que o pessoal de ciência de computação conhece bem direitinho. Uma vez que ele delimitou os arquivos, ele diz também quantos registros foram processados e o tempo de processamento. Tá certo? Então, isso aqui tudo facilita a vida demais. Por quê? A partir daqui eu posso copiar esse detalhamento aqui para o clipboard e salvar, certo? E é interessante que você salve para você entender o que é que aconteceu, até possíveis erros no processamento da informação que você está obtendo. Você pode restaurar a consulta, que ele faz? Ele pega esses dados aqui e restaura. Nesse caso aqui, talvez ele dê um erro. Por quê? Porque a definição está em Z. Aqui não tem Z. Nesse computador especificamente não tem Z, certo? Mas eu posso colocar aqui em C, certo? E aí vai. Aqui eu já sei que vai dar errado também, por quê? Porque esse detalhamento aqui é de outro computador. Então, o primeiro passo, já nesse tempo finalzinho que a gente tem, a gente vai para executar tabulação. Executar tabulação nova, a primeira coisa que ele vai perguntar as definições, que é justamente esse detalhamento que ele precisa para poder acessar aqueles arquivos DBF. Então eu vou aí H reduzidos e aqui ele já mostra, certo? A partir de 2008, pode ser de Rio de Janeiro e São Paulo, que eles têm as definições em separado, e posso também colocar até 2008. Deixa eu só achar aqui um minuto. Então, reduzido, movimento IH reduzido Brasil 2008. Então, os dados que eu posso pegar é até 2008. Eu não posso pegar 2009 de jeito nenhum, senão vai dar erro. Aí vem aqui, ó, abre definição. Quando ele abre definição, ele coloca aqui ao redor, nas linhas, colunas, todo aquele detalhamento que eu estava falando. Aqui ele mostra os arquivos que estão sendo utilizados, ainda vai abrir aqui. Aqui, linhas, o que ele tem de linhas para apresentar, de opções, de colunas. O incremento que você pode colocar, tá certo? As seleções disponíveis, e uma vez que você coloca uma seleção, ele já detalha aqui embaixo a seleção, certo? Eu posso inserir ou excluir, eu posso colocar qualquer desses detalhamentos aqui e sair acrescentando. Então, macro região de saúde, ele não encontrou a tabela. O que é mais comum aqui? O município. Ele fica dando esses pequenos erros, mas isso não é normal. Aqui por hospital. E aqui ele determina os hospitais da região. Então, se eu quero uma doença, por exemplo, como o dengue, que está muito em alta agora, e eu quero saber em diversos estados, basta eu colocar aqui os estados que eu estou querendo, certo? E aqui ele coloca a região e todos os estados da época que tem o internamento, tá certo? Uma vez que determinou aqui, eu não posso executar ainda. Eu preciso dos arquivos DBC, de comprimidos. Então, uma vez que eu tenho os arquivos comprimidos, eu posso fazer o quê? Entrar aqui, lembrando, até 2008. É porque eu não estou com os arquivos aqui. Isso aqui é 2013, janeiro e por aí vai. Certo? Então, uma vez que eu coloco os arquivos aqui, eu vou colocar aqui 2004, 2006, que eu já sei que tem.
e aqui eu posso mandar executar, tá bom? Então, até mais, vamos para o próximo.